Olá, Aí, amigos e beleza. amigas. Uma boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você vai assistir, mas você sabe que toda sexta-feira, 19h30, tem a Hora do Café. E com um tema que pode ser polêmico ou não, mas é sempre um tema interessante e a conversa muito legal, a conversa muito gostosa, daquele jeito informal que nós estamos acostumados. E, se você quiser contribuir para novos temas, novas ideias, faça sugestões, se inscreva no canal e fica aqui sempre aquela situação de que, se você quiser fazer uma pergunta, coloca nos comentários e eu tenho certeza que o nosso convidado sempre vai responder, né? Então, vamos lá. Paulo Ramos, ele vai se apresentar, porque a gente sabe que essa coisa de ficar apresentando o currículo não é para o nosso jeito. Para quem já assiste a nossa hora de café, já sabe que tem lá. Mas ele vai se apresentar, e o interessante aqui é que é algo que, ao longo dos anos, tem sempre aparecido e parece que, no meu modo de perceber, ainda precisamos fazer alguma coisa. Porque o nosso tema hoje é gerenciamento de processos e inovação. E é alguma coisa que está sempre. E aí eu vou passar a bola para o Paulo e dizer: Paulo, se apresenta e vamos começar a conversar, porque esse é um assunto fantástico, né, Paulo? Sim, sim. Fala da Ah, legal. Bom, primeiro, Armando, obrigado aí pela oportunidade em abrir essa janela, né, e compartilhar esse conhecimento aí com o teu público, com até públicos novos que se interessem pelo assunto e trazer um pouco da vivência da minha carreira. Então, falando um pouco da história, minha história, eu sou administrador de empresas, tenho pós e MBA em gerenciamento de projetos, gerenciamento empresarial. E a minha jornada profissional, ela foi, vamos dizer assim, o pilar fundamental dela foi embasado no segmento automotivo. E eu divido a minha carreira profissional em duas décadas, né, praticamente. Foi uma década que eu atuei fortemente na área de logística e supply chain, principalmente na relação com fornecedores. E aí eu já começo a formar o meu perfil profissional, primeiro conhecendo processos de fabricação, as suas exigências, as suas disciplinas e rigor, e também a análise das performances desses processos. Então, essa base me deu uma boa bagagem para minha carreira profissional, porque foi me moldando no sentido de olhar os processos, não necessariamente de fabricação, mas também administrativo, do ponto de vista de execução e de performance, ou seja, medição. E eu fui auditor de fornecedores por muito tempo, auditei fornecedores Brasil afora, e na auditoria você tem uma visão muito de controlar e atendimento a requisitos, né? Então, tem ou não tem, é binário. E essa leitura de requisitos, de cumprimento de requisitos, fez com que também eu me formasse no rigor das regras, né? Procedimentos e instruções e normas das empresas. E essa bagagem toda, vamos curtar aí essa primeira década, me fez alçar um novo desafio na carreira, depois de uns 10, 11 anos, atuando em logística e supply chain e fornecedores também. Eu assumi uma função na área de compras, também automotivo, e nessa área é, fui com o intuito de não só levar essa minha vivência de logística para dentro de compras, porque eles precisavam, num determinado momento, que eu fizesse essa ponte entre logística e compras, tanto em gerenciamento de crise, de fornecedor, gerenciamento de informações também, até porque você não gerencia crise, não gerencia cenário se você não tem informação e não controla, né? Então você não sabe quem é o pior, quem é o melhor, quem está em situação mais crítica que o outro, se não tiver informações.
E, e com essa minha migração de setores de logística para compras, amplificou muito mais a minha atuação, ou seja, não só estava restrito à gestão de logística com a cadeia de fornecedores e resultados, mas também com a performance, não só continuei, logicamente, em contato com fornecedores, mas como que estava a relação de compras com suas áreas cliente, né, internas. Então, aí amplifica porque compras, ela passa a ser um canalizador de informações. Então, ela recebe inputs de logística e também precisa dar outputs para essas áreas, finanças, jurídico, engenharia, qualidade, ou seja, marketing, tudo quanto é área que você imaginar da empresa tem uma passagem por compras invariavelmente. É muito difícil não ter essa conexão com compras, né? E, e nessa área eu acabei tendo que lidar com uma diversidade muito ampla de processos administrativos, e essa diversidade pode se traduzir também em complicações em gerenciar informações. Por quê? Porque você tem que controlar as demandas e controlar as saídas também, né? Ou seja, como que está indo essa resposta, está indo no prazo, com qualidade, ou as demandas de informações que você precisa estão sendo entregues, o que está faltando, quem está devendo, o que está devendo. Então, assim, é um vai e volta de informações que o processo exige, né? E aí entra também no meio disso tudo a variável humana, né? Então, eu não fazia tudo isso sozinho, então eu precisava de parceiros, parceiros internamente em compras, como próprios compradores, vamos resumir assim, e parceiros nas outras áreas. Então, a questão do processo não se restringe a somente troca de informações, e sim entender também as pessoas do ponto de vista de dores, dificuldades, qualidade de informação que ele tem, porque às vezes a forma com que eu peço, para mim está claro, a forma com que ele recebe não faz sentido algum. É, Aproveitar, eu queria fazer uma pergunta para você, claro. que já está começando a entrar justamente Uhum, em uma das perguntas básicas, uhum, pelo menos foi assim, eu já tive algumas experiências, eu conheço um pouco de processo, uhum, mas nessa parte administrativa, na parte de recursos humanos. Só que eu lembro que eu fui fazer um trabalho de consultoria numa empresa, não há necessidade de citar o nome da empresa, mas aí claro. a gente diz, a gente não conta, a gente tem que contar o milagre, mas não precisa contar o santo, né? Sim, Bom, sim. e a ideia foi o seguinte: quando se falou de processos, as pessoas ficaram, não, somente um grupo de pessoas, não foram todos. Vai engessar a gente, vai deixar a gente amarrado. Sim. Eu não vou ter mais como pensar diferente. E eu olhei assim e falei, puxa, a ideia não é essa. O processo não é isso. Você encontra Uhum. também essa discussão ainda, né? Eu estou falando de algumas coisas Sim, sim. há um tempo atrás, mas você encontra ainda essa resistência, porque o pessoal acha que quando se fala de processos é como se estivesse engessando a Uhum. pessoa. Você Sim, encontra eu ainda encontro, mas assim, eu ao mesmo tempo também eu já percebo uma maturidade, um amadurecimento nessas discussões. Então, assim, quando até inclusive atualmente eu atuo como um consultor de processos, mapeamento de processos, e quando eu já entro para discutir a questão, as pessoas já sabem que é para uma melhoria, tá? Então, para mim, já é uma quebra de paradigma de saber o que que você quer, o que que você quer mudar, o que que você quer alterar. Então, agora as pessoas já entram com clareza de que, poxa, se estamos discutindo sobre aquele processo é para uma melhoria. Só que a gente não sabe para que caminho vai. Se vai pôr um sistema, se vai tirar essa atividade da pessoa e passar para outro setor. Ou seja, entra já com uma concepção de discutir o que seria melhor. Até porque, às vezes, eu me vejo até em discussões de processos onde eu coloco uma determinada situação e a outra parte, às vezes não necessariamente a pessoa que executa diretamente,
algumas pessoas que participam junto, ela já vem com um desafio a mais e fala, poxa, por que que a gente não pensa numa saída de eliminar essa atividade? Entendeu? Então, a maturidade está vindo, Que mas bom. realmente, Olha, aqui você está trazendo uma notícia excelente, porque é, as pessoas tinham essa ideia, pelo menos naquela época uhum, em que eu fiz aquele trabalho, e houve muita dificuldade para aceitar, mas como depois, como você mesmo disse, à medida em que começaram a ver que algumas coisas que estavam no processo foram extintas, foram uhum, curadas, criou-se situações, e de repente um dos gerentes lá daquela empresa chegou para mim e falou: "Oh, maravilha, agora eu aperto um botão e fico sabendo exatamente aquilo que aconteceu ontem, ou melhor, exato. aconteceu há alguns segundos atrás. Isso é muito bom." Ele ficou É, super feliz. Agora, é lógico que naquela época eu tive que enfrentar uma resistência muito grande. E o sim. meu colega consultor que trabalhou na questão do processo, ele teve uma dificuldade enorme também com relação a isso. Não, perfeito. E eu acho assim que vai muito da forma com que é vendido o processo, né? Você não pode sentar com uma pessoa que não está sabendo, não está fazendo ideia do que esse processo de mapeamento ou de melhoria do processo vai resultar. Sim. Então, entra muito assim, primeiro, a maturidade da hierarquia, no sentido diretores, gerentes, supervisores, toda a estrutura decisória, porque tem que vir de cima para o escalão inferior, não tem jeito. Então, porque se começar de baixo para cima, o plano não faz parte da estratégia. Então, por que que tem que vir da diretoria, da hierarquia superior? Porque tem que estar dentro da estratégia da empresa mudar. Se isso não está claro lá em cima, não adianta todo o esforço da equipe querer mudar de baixo para cima. E algumas situações que eu já enfrentei, né, a questão era, queriam sempre começar, chamavam os funcionários, a base, Uhum. falavam, agora vocês vão começar um projeto de melhoria. E quando chegavam já chegava, às vezes, na média gerência, já encontrava, não, não é nada disso. Barreiras, Não, é. dava tanta. Não, sempre vai ter os incrédulos, né? Sim, Mas é muito no conceito do ver para crer. sim. Só que esses acabam saindo perdendo, porque eu tenho algumas experiências assim que é fácil identificar quem compra e quem não compra o projeto, ou que estão ali, vamos ver se vai dar certo. Só que na hora que você executa um processo e eles identificam, opa, isso é legal para mim também, eles já estão no final da fila. Eles não estão na prioridade, porque no início eles não queriam. Então, isso eu tenho vivido constantemente. Bom, Situações que faz um processo e a pessoa acha aquilo maravilhoso, né? E eu acho que esse não, é o... a resistência cai, porque ele vê um benefício muito grande para ele mesmo. Agora, a Exatamente. pergunta é a seguinte: hoje nós temos as ferramentas. Como é que é para você quando você entra, porque você passou por várias etapas, como você Sim, está falando, por várias. e não Uhum. tinha a tecnologia, as ferramentas que tem hoje. Sim. Que impacto isso tem quando você vai implantar uma melhoria de processos, um planejamento diferente? Vai inovar? É, Como é que é? isso é uma boa pergunta. Isso, assim, no meu perfil, ela chega até a incomodar quando não tem ferramenta. Que é difícil você trazer uma mudança e sem depender da inovação, porque a inovação ela vem junto para reduzir esforço, otimizar os processos, porque senão é mais do mesmo. Então, ao invés de fazer por um determinado processo de uma determinada maneira, você acaba fazendo da mesma maneira, mas por outro processo. Quer dizer, ficar trocar seis por meia dúzia. Então, ele tem que trazer um choque de realidade, um choque de mudança, mas também não precisa ser um choque radical. Não precisa ter uma vivência, trazer um sistema é, muito caro para fazer. Então, o simples. Cabe também, logicamente, a observação atenta de um profissional, né? Porque às vezes quem está ali no dia a dia
não percebe as oportunidades. Por quê? Porque está no vício do dia a dia. Então, sempre foi assim, sempre me disseram para fazer assim. E às vezes, vou dar um exemplo, que um processo que passa lá por 3, 4 validações, o fato de você desafiar e falar, não, vamos testar uma validação só. Vamos buscar trabalhar com autonomia e níveis de escalada de aprovação. Então, hoje, as empresas que estão mais tempo no mercado, elas possuem já a maturidade de poder assumir isso. Então, você pode definir alçadas de decisões e que você vai dar até melhorar um pouco a moral e dar de fato a responsabilidade para aquele gestor, um coordenador aprovar até determinado valor, um gerente mais acima ainda, um diretor, então um patamar bem mais alto de aprovação. Por quê? Você não coloca em risco a operação. Então, tem casos, por exemplo, na área de compras, que a gente decidiu que determinados produtos ou serviços que eram comprados davam muito trabalho para os compradores, criar pedido, gerar aprovação e tudo mais. E a experiência que a gente teve foi o seguinte, foi, poxa, quanto que custa esse serviço? Vamos fazer um acumulado, vamos ver o que geraria de impacto se não tivesse processo. O impacto era mínimo para a operação e para a organização. Então, vamos dar autonomia para os responsáveis. Lógico, autonomia não significa ficar sem regras, né? Sim, sim, sim. Então, sentamos junto com o Mas time de compliance e definimos uma regra de autonomia. eu gosto às vezes eu ouço assim, toda a nossa vida tem regras. Essas regras estão aí Sim. para melhorar a nossa vida. E quando elas Uhum. incomodam, não basta a gente mudá-las, né? Uhum. A Uhum. questão é assim, para mim hoje que sempre fui uma pessoa de contato presencial, nossa, se você me pedisse aqui, eu podia, eu já dei curso, já dei aula, já dei Uhum. palestras doente, sabe? Eu precisei de um microfone porque eu quase não tinha voz, eu Uhum. não me realizava. Eu tive que mudar por conta desse processo hoje. Sim, sim, Estou aqui e muito satisfeito. A mudança, eu tive que aprender sim, coisas novas. Então, claro. minha questão. Você me fez lembrar uma situação interessante. Na época que eu trabalhava dentro do banco, Aham. nós tínhamos um sistema próprio lá, uma linguagem de computador muito simples, que ajudava a gente a fazer alguns trabalhos. E eu lembro que eu fiz um programinha muito rápido, né? Uhum. Fazia todos os cálculos, que eram cálculos, não eram complexos, mas eram cálculos que demoravam muito tempo para acontecer, porque Uhum. precisava calcular a porcentagem de entrada do capital da empresa, a saída e entrada de capital estrangeiro, quanto que podia dar de retorno, uma série de dados e de cálculos. E eu vi Uhum. tudo isso funcionando. E aí o coordenador que tinha que assinar junto com o analista, que é o meu caso, quando não tinha o programinha, ele calculava tudo de novo. Era um trabalho. Uhum. E agora imagina, nós éramos 6 ou 7 analistas, e ele era um que tinha que conferir todo mundo. Então, tínhamos processos que demoravam ano para sair de lá. Uhum. Por Uhum. quê? Porque ele tinha que conferir tudo aquilo, e às vezes você tinha muitos dados. Quando eu montei para ele, mostrei para ele o programa e disse para ele, agora você só precisa conferir os dados de entrada, você não precisa mais conferir, não precisa fazer mais os cálculos. O computador vai fazer. Sim. Sim. Nossa, é um choque. Gente, esse cara ficou maluco. Ele queria, ele estava, ele chegou, saiu, ele no começo ele apertava os botões, saía, mas aí ele, assim, disfarçadamente, ele fazia todos os cálculos de novo. Aí, Não não acreditava. aceitava. Eu estava tirando o chão dele. E, de Claro. repente, o gestor maior, acima dele, que é o gestor da área, chegou e falou: Pô, eu estou muito satisfeito com vocês. Uhum. Os processos que estão demorando um ano, já estão demorando 6 meses, nós chegamos, todos os analistas chegamos, olha, e se tudo der certo,
vai demorar um mês só, quando muito. Uhum. Bom, E, aí, e assim, tem um lado de choque de realidade, mas também tem um preparo que essas pessoas têm que receber, né? exatamente. E E um apoio. É. você, quando está implantando isso, você também dá o treinamento para o gestor. Sim, sim, sim. Não, e o treinamento ele entra também como um termômetro para sentir a maturidade com que está chegando essas ideias, né? Joia. Então, a partir do momento que você começa a falar, vai ser assim, vocês estão sabendo? Eu falo, não estou sabendo. Ah, mas como vai funcionar? Pô, mas não passaram? Quer dizer, não teve um desdobramento, entendeu? Simplesmente, ó, vão lá e escutem que o pessoal vai falar e apoie eles. Não é assim. Não é Tem que assim. estar junto. E E, ó, eu acho que quem vai nos assistir depois vai poder uhum, analisar justamente esse ponto. A maturidade está dependendo também dessa informação chegar até as sim, pessoas que exercitam, que fazem as coisas acontecerem. Porque, às vezes, o uhum, gestor lá em cima sabe, tem um conceito de como funciona, mas na prática, como se diz, quem põe a mão na massa é aquele uhum, pessoas que uhum. estão lá na ponta. Sim. E outra conotação que eu gosto muito de fazer é a realidade, o as is, né, hoje com o to be, né, como que vai ser. Uhum. Que, por exemplo, a pessoa, ela, se pegar hoje a atividade que ela faz do jeito que ela faz, medir a quantidade de carga manual, vamos dizer, de execução que ela está gastando e comparar com o tempo de análise que ela está fazendo. A proposta do mapeamento de processo é inverter isso, reduzir o manual e aumentar a análise. Então, para a pessoa, é muito mais rico ela usar esse tempo para fazer as análises, montar a estratégia em função dos resultados que estão obtendo, porque hoje, se for ver na grande maioria de quem executa o lado operacional, administrativo, é só executar e quase nada de análise. Por quê? Porque o tempo é curtíssimo. Então, é para ontem, é para, putz, chegou agora, ou a demanda caiu, eu tenho que fazer agora, senão amanhã já gera problema lá para a fábrica ou para o outro departamento. Quer dizer, é tudo na emergência. Então, se você lida na emergência, não analisa. E aí você tem que começar a usar essas informações também e verificar, poxa, quantas demandas estão chegando para você desse tipo por mês? Quanto tempo você está levando para executar? Quanto você deixou de fazer? Então a pessoa começa a entrar nesse contexto e fala: opa, estou no meio de um caos, então vamos entrar e vamos resolver. E a pergunta, agora tem uma pergunta para você que Uhum, aí é uma coisa pessoal. tá. Existe, no trabalho, a gente sabe que existem processos mais complexos, Uhum, processos mais simples, mas existe uma coisa aí que eu gostaria de saber. As grandes empresas, as grandes empresas, uma empresa de porte, já está mais ou menos. uhum, mais Se madura. ela não Uhum, tiver um processo desenhado, ela não vai à frente. Não é? É um trabalho. sim. Mas uma pequena empresa, ela também costuma ter dificuldades nesse ponto. Ela está aceitando, no seu modo de ver, ela está aceitando um pouco mais a, a, a tendência de, peraí, agora eu preciso começar a trabalhar com o processo, porque estou percebendo que o meu cliente ele tem uma exigência muito maior do que era antes, né? Claro. Acabou a E- exigência de que sim. você precisa comprar um carro, né, preto, porque era Uhum, o Henry Ford fazia, só o carro preto. uhum, Acabou, eu quero um uhum, carro amarelo com pintinhas douradas, com cor-de-rosa na frente e nos bancos tem. uhum. Isso exige um trabalho, um processo Perfeito. totalmente diferente. Você, Então, você acha que tem encontrado as dificuldades nessas empresas ainda ou já melhorou? não, tem melhorado bastante, principalmente, de novo, né? É a forma com que você coloca o projeto para ser executado, né? Então, o pessoal hoje, ele está muito mais sobrecarregado que antigamente. Porque hoje, o e-mail
eu já desconsidero, para mim, eu sou contra e-mail, tá? E-mail já deixou de ser a ferramenta principal, hoje virou a ferramenta de, como é que fala? De compromisso, né? Tá aqui, ó, vou registrar o que eu solicitei por e-mail, só. E, É e quase um tem, contrato, né? Quase é exato. É. Então, para mim, não serve. E por quê? Porque ele quer usar esse e-mail para depois, daqui uma semana, eu te cobrar e falar: olha, eu mandei. Você que não fez, não está comigo. Então, eu não gosto desse tipo. Eu sou um e-mail killer, né? Eu não, quando eu mapeio os processos e começo a ver, eu recebo isso por e-mail, eu recebo a demanda assim, vem o anexo. Eu falei, cara, esquece. Você não vai ter como gerenciar isso. Até porque antes de avançar lá na resposta, com o LGPD, se a pessoa sai da empresa hoje, qualquer porte, a empresa não pode acessar o e-mail. E aquele compromisso saiu com a pessoa, você perdeu o histórico. Ou por mais que ela já tenha passado, tenha registrado, perdeu o histórico, acabou, tá? Então, aí entra um complicador ainda maior, que é o WhatsApp, que é outro tomador de tempo aí dos processos administrativos. E aí, entrando ali, como que o pessoal está recebendo essa aí? Eles estão desesperados, porque quem executa não tem mais tempo, ele precisa respirar. E eles estão começando a ficar cientes disso, falando, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de ideias novas. E aí, quando eu tenho um projeto que eu estou tocando, que quando eu estou chegando um desenho do que seria o ideal, primeiro eu faço um mapeamento, identifico as oportunidades e faço uma proposta. Cara, é impressionante quando a gente chega com a proposta, como eles abraçam e vêm apoiando com mais ideias. Poxa, eu não sabia que podia fazer dessa forma. Você consegue pôr um campo que sei lá, o responsável consegue selecionar por determinada categoria? Perfeito. Então, eles estão assimilando não só a mudança do processo, mas também colaborando com novas ideias, novas proposições que venham somar muito, porque eles são os conhecedores do processo, né? Então, eles sabem as dores. E exato. outro ponto fundamental que eu acho assim que o pessoal está ganhando é o quê? É não só executar a sua atividade, é entender de quem vem e como vem os fornecedores, entender claramente, por exemplo, por que que você recebe um pedido e vem todo um arquivo cheio de informações que você não precisa? Fala, cara, vamos começar a olhar direito para isso daí. E outra é o output. Para quem que você manda? Por que que você manda essa informação? Às vezes a pessoa não faz o mínimo sentido, a mínima ideia do que a pessoa que está solicitando vai usar. E aí entra o lado do compromisso da pessoa com a empresa, né? Qual que é o impacto de não enviar uma boa informação? Ele não sabe que se ele passar aquele número errado, aquela pessoa do contas a pagar vai registrar de uma forma errada e que vai pagar errado. Ou, se ele não passar no tempo certo, não vai dar tempo para a logística preparar o planejamento para chegar a peça num período tal daquele projeto. Então, falta essa visão de processo de maneira macro. Ele saber onde que. Então, você está me dizendo o seguinte: quando você faz um trabalho bem feito de mapeamento, de melhoria e tal, você Uhum, também dá um acesso para uma pessoa que está trabalhando, vamos botar ali, tá uhum. trabalhando com aquilo, ela tem um conhecimento de tudo que Toda a cadeia, né? processo, a cadeia de processo, Uhum, a cadeia vamos dizer, da logística, a cadeia uhum, de fornecedores, e entendendo que é uma coisa que eu acho que você também dá. Quem uhum. é o seu cliente, o que que ele quer, né? Exato. E Porque quantas vezes eu escutei informação de pessoas, até conversando com os clientes dos processos, o que que você faz com esse e-mail? Cara, não sei, eu recebo direto. Eu não sei para quê. E às vezes os destinatários estão lá só para dar volume, né, nos processos. o que era antigamente era o que eu fazia, todo mês eu tinha que fazer um relatório das Uhum, atividades do mês da área de treinamento e desenvolvimento do banco. E aí eu fazia todo o relatório uhum, com o meu chefe.
Pergunte para mim se ele fazia, se ele dava algum retorno. Não. Ele Sim. só deu um retorno uma vez para mim, porque ele chegou, eu não mandei, eu não tentava mandar, E ele não dava, esse é o melhor exercício, é não mandar, só para eu ver não quem que mandei. enchia. Aí ele chegou, me chamou e falou: escuta, você não mandou esse relatório esse mês. Eu falei: bom, você nunca, nunca, e era verdade essa, você nunca fez nenhuma observação sobre os relatórios mensais. Ele falou: às vezes não dá tempo de ler. Eu falei: então pergunta, por que que eu tenho que fazer relatório mensal se você Aí, ó. não tem tempo de ler? Exatamente. Às vezes um sumário resumido, em Sim, 5 minutos, ele tem ciência de tudo que está acontecendo. foi muito E engraçado. aí, e aí você tocou num ponto bom que é preparar as informações apropriadas até mesmo ao cargo. Você não Sim, pode passar um relatório ou uma apresentação um diretor que não vai ler tudo. E aí você corre o risco de estar disseminando uma informação sensível para uma série de pessoas, onde que você poderia segregar as informações para os clientes corretos, né? Então, você falou do WhatsApp. O WhatsApp também, se a gente não, se não tomar cuidado, vai virar um e-mail também. já virou, já virou. Já virou uma metralhadora de, Às vezes eu começo a selecionar e de se eu ações, né? todos os grupos são formados depois do curso que eu dou, eu não ia nunca mais fazer outra coisa a não ser ficar respondendo o WhatsApp. Então, criava, Uhum, dava algumas respostas, tudo, depois sumia. E essa para mim hoje é uma preocupação. uhum, Porque muita gente, manda um WhatsApp para mim. Só que ele manda um WhatsApp, ele não consegue ler, porque a quantidade de informações, dependendo do cargo que ele ocupa dentro da organização, é muito grande, ou dependendo da uhum, maneira como ele trabalha com o WhatsApp, ele recebe tanta informação, depois eu respondo, depois eu respondo, depois eu respondo. Eu hoje mesmo recebi uma resposta de um rapaz que alegou um problema, né? E que pode ser realmente que ele tenha tido um problema, mas que hoje que ele ia ver a minha mensagem, que ele pediu. olha só. Ou seja, eu mandei a mensagem há algum tempo atrás. É um problema, né? E como Sim, vai ser resolvido isso? Agora vem a pergunta, né? não, eu gosto assim muito de trabalhar na linha de não só execução de processo, mas de gerenciamento de processo em ambientes compartilhados. O que que vem a ser isso? Hoje o mercado já possui ferramentas, e aqui eu não vou fazer propaganda para ninguém, tem ferramentas, Faz propaganda para você mesmo, só, né? Só pra... exato. Inclusive eu desenvolvo se precisar. Uhum. É, eu gosto assim, se você tem para você executar a atividade, você precisa receber informações de diferentes fontes, você não precisa ficar cobrando essas pessoas com e-mail e WhatsApp. Você acessa esse ambiente e verifica se está lá. Se não está, o status do processo está com aquela pessoa. E lógico que você vai ter dashboard para controlar, falar quantas etapas estão com essa pessoa, ou com essa área, ou com esses gestores. E cria regras de rigor e disciplina. Se você tem até o dia 5 do mês para fechar um resultado e passar para determinada pessoa, ah, não espere vencer para cobrar. Então, dá para se criar sistemas que 2 dias antes, um dia antes, você solte alerta para o responsável que vai vencer. Então, você puxa antes do processo. E outra, por exemplo, o fornecedor precisa passar uma informação para a logística, mas ele manda para compras passar para a logística. Tem que ser linear, tem que ser para o cliente que vai consumir aquela informação. Então tem que eliminar esses vai e volta, porque se a pessoa está no meio do caminho, ela não vai dar prioridade em repassar essa informação. E às vezes, quando repassa, é porque o outro está cobrando para ontem uma coisa que deveria ter recebido 15 dias atrás. E vai te atrapalhar no teu dia a dia. Então eu gosto muito do ambiente compartilhado, por quê? Porque, primeiro, assim, do ponto de vista de gestor, né?
Se eu sou gestor, eu preciso saber como que estão todos os processos do meu time. Eu não posso parar um membro da minha equipe para me fazer um resumo e marcar uma reunião para ele me apresentar. Isso jamais. Isso aí é perda de tempo e falta de produtividade e falta de gerenciamento, tá? Ah, qual que é a ideia ideal? É eu, gestor, acessar a plataforma e fazer minhas análises. Por quê? Porque é um ambiente compartilhado. Quem não atualizou, vai estar lá que não está atualizado. E eu vou saber quem foi, com quem que está mais parado. Outra informação é que o sistema compartilhado tem que te trazer é quem está mais sobrecarregado. Que às vezes o sinal do atraso não significa relaxo do determinado colaborador. E sim, ele está super sobrecarregado. Então você consegue ver de forma linear como que está essa carga para determinadas pessoas da equipe. E aí você faz o gerenciamento. Você consegue ver que todas as cobranças que estão fazendo para o teu setor, ou você, né, o gestor, está recebendo um monte de cobrança das outras áreas. Aí você acessa e vê que a tua área está dependendo de um monte de informação da outra área. Então você começa a trazer esse pessoal que fica te cobrando, fala, vem cá, vem participar junto do ambiente compartilhado, que ao invés de você me cobrar, você consulta e cobra quem está realmente devendo. E Então eu você, gosto muito de podar essas você cobranças, falou né? uma coisa bem interessante. Quando você coloca isso num sistema compartilhado, então você vai fazendo a seleção daquelas atividades que são desnecessárias. Então, Exatamente. ó, na nossa época, então, contando aquele caso lá do Uhum, análise, ele não precisava, em tempo nenhum, fazer todos os cálculos de novo. Bastava uhum, uhum. conferisse se os valores que foram colocados estavam corretos. A partir Sim, daí, era apertar o botão, imprimir, uhum, né, e assinar. exato. Bom, E até porque, se tivesse esse ambiente compartilhado, ele ia perceber que a análise e o compromisso de quem deveria entregar o número já está feito na etapa anterior. Já foi, tem lá o nome do responsável. Acabou. não, Não e tem. aí começou a melhorar cada vez mais. Claro. Existe a dificuldade. Agora, então você está me dizendo o seguinte: essa maturidade é uma coisa positiva, né? Agora, o que é muito importante é que a alta direção, o dono da empresa, os diretores, o conselho, ou que seja lá quem for, que todo Uhum. então, tem que partir lá de cima para chegar lá para baixo, Tem que ter um compromisso. para você firmar um compromisso, como você disse. Sim, Porque essa coisa de você começar lá de baixo e tentar, as resistências vão ser muito maiores por sim. conta desse processo É. cada vez mais difícil. Não, e isso que você falou, para mim, assim, eu gosto muito de usar a figura do número um da empresa, Sim. pode ser o CEO, o presidente, o dono da empresa, por quê? Porque não adianta você ter uma área, por exemplo, um RH super organizada com processo, com Uhum. uma área de logística que não está nada, é, vamos dizer assim, otimizado com processo. Quer Sim. dizer, as áreas têm que estar trabalhando em conjunto para que as melhorias ocorram e um identificando um fator de melhoria chama o outro e eles estão conectados com a ideia, com a proposta. Poxa, então, em vez de eu passar o e-mail para você, eu vou só te passar vou registrar o número no sistema, você colhe lá e avança o processo por conta, entendeu? Olha só o que eu acho que é essa coisa. A primeira dica é a maturidade, o segundo é a conexão. Você, Conexão. a conexão entre as diversas áreas, tá? E a questão de compartilhar informações. Quer dizer, eu não preciso agora fazer um resumo, Não, um relatório sobre as atividades. Basta que eu faça a minha atividade e jogue isso dentro lógico, do sim. sistema. E alguém quiser saber como é que está, é só apertar, Só acessar e ler, fazer a leitura faz a do. leitura, né? É. E o gestor pode ter uma visão Uhum. do todo Sim, e individual. Ele pode ver peraí, se a pessoa está tendo algum problema, qual o problema que ela tem, se sim. o outro está indo bem, se aquele está excesso de trabalho, se o outro está com pouca atividade, né? Ou Uhum. seja, ele tem uma questão de gerenciar. E aí a gente fala,
como homem de RH, eu falo, aí ele está exercendo o papel de líder mesmo. Ele Exatamente. está E o usando. líder que conhece os processos, ele é um líder, vamos dizer assim, diferenciado, porque ele vai poder colaborar com a equipe e com as outras áreas de uma forma positiva. Ele não vai discutir o achismo, que tem muito disso, né? Que empresas que não têm processos bem definidos, eu acho que está com fulano. Eu acho que é assim, eu acho que esse documento serve para você. E o tempo vai consumindo. Então, quando se tem processo bem claro, fala, ó, acessa lá, você vai ver os responsáveis e solicita para os responsáveis, que estão hoje na cadeira, né? Que é outra informação. Porque um Exatamente. responsável que começou lá atrás pode ser que não seja o atual. Uma das coisas que agora, quando eu Uhum, comecei a escrever, agora ainda está para terminar, um livro que eu falo sobre os quatro pilares da gestão. uhum, Hoje eu teria que reescrever a parte da gestão do conhecimento, porque hoje uhum. está simplificado. Hoje você tem a gestão do conhecimento é só querer, né? Sim, Só sim. querer. Não E precisa. atrás, Antes, e atrás. antes você tinha muita dificuldade porque era assim: você, Paulo, conhece tanto do assunto. A hora que você sai da empresa, você leva todo aquele conhecimento embora. Esse é o problema. Agora você jogou no sistema, o conhecimento está lá disponível para qualquer pessoa. Exatamente. E o processo está robusto o suficiente para seguir Sim. sem você. Agora, Isso é importante. Agora, só um ponto que eu acho que eu acabei não respondendo, a questão lá do e-mail, WhatsApp. Um dos motivos que eu sou muito contra essas ferramentas como ferramentas de gerenciamento de processo é porque, por causa disso, que se perde a informação. E outra, é pela dificuldade de fazer um levantamento ágil e fácil. sim, Então, se você quiser fazer uma estatística rápida, de quanto. Vamos fazer uma pergunta bem simples, né? Quantos, quantas vezes por mês ou por semana essa demanda X chega para você? O cara não tem no WhatsApp ou no e-mail como fazer o levantamento. Ele vai perder semanas ali para fazer um levantamento que já se tornou defasado. Ao ponto que, se está numa plataforma, num ambiente compartilhado, ele só faz um filtro aí e fala, ó, nos últimos 3 meses a média é X, o pico foi Y e varia de tanto a tanto. Ou seja, isso é gerencial. E outra, né, para orçamento que muitas empresas fazem, né? Poxa, se a gente está precisando inovar, você faz um patamar de melhoria, coleta os dados. Em cima desse patamar obtido, você faz a leitura do que precisa melhorar. Poxa, agora a gente sabe que demora 15 dias um processo de fechamento. Ok, vamos pôr uma meta para reduzir para 10 dias. Atingiu. Vamos pôr para 5 dias. Atingiu. Então, você consegue mensurar e fazer com que o time se engaje e identifique quais são os gargalos do processo, né? e essa é uma questão de que, ah, se você tem, eu não sei como é que você pensa nisso. Algumas empresas, pelo menos que eu sei, e eu não sei se essa é a realidade também, eles acabam, como você falou, treinando e implantando o sistema também nos seus fornecedores, para poder a Uhum, cadeia ficar completa. Então, se eu, por uhum, exemplo, sou uma sim, montadora e preciso do radiador, vamos dar o sim, nome dele. uhum, Eu preciso de uma peça. Se aquele meu fornecedor ou aqueles fornecedores não tiverem o sistema, vão ter dificuldade uhum, para montar o meu sistema. Então, você acaba sim. aprimorando toda a cadeia, inclusive com empresas que não fazem parte da sua. Não, e tem coisas simples, que esse tema que você colocou é um tema muito, muito interessante, que é a conexão com seus parceiros externos, pode ser fornecedor como cliente. Por exemplo, existem muitos processos que o pessoal usa até hoje, ou um Excel ou um Word, para preencher um formulário. Uhum. Manda assina, hoje tudo bem, assina digitalmente, e manda para o fornecedor ou para o cliente. O que ele faz? Ele preenche os dados dele e devolve. Se essa pessoa saiu, aonde está esse formulário? Tá, sei lá, vai atrás do fornecedor.
tempo consumindo, reloginho contando. Então, poxa, hoje tem formulários digitais que você pode fazer repositórios que o pessoal armazena ali. Você registra não só quem mandou, quando mandou. Então, por exemplo, quem atua muito forte no gerenciamento de projetos tem muita demanda com o fornecedor. Então, o fato de saber quando você pediu, se tiver um ambiente de controle, você está ciente se já estourou o prazo para ele responder ou não. Você não espera uma nova reunião para pedir para outra reunião alguém apresentar quais são os atrasos e quanto tempo está atrasado. É online o negócio. É tudo online, Então, né? assim, lógico, vai ter as barreiras de segurança, de servidores e tudo mais, só que tem soluções, existem soluções. Então, para pequenas e médias empresas, então, meu Deus, tem muita informação. Outra coisa característica também que o pessoal perde muito tempo, às vezes processos muito longos. Por exemplo, um pedido, sei lá, de um determinado ferramental. O ferramental, para ele usar, é anos de uso. Só que pensa quantas pessoas nesse processo se passaram e aquela pessoa que está hoje no final do processo precisa de uma informação lá do início, se não tiver integrado tudo isso daí, ele vai se perder ou vai desistir de ir atrás da informação porque não vai achar, porque perde-se o link dos processos. E aí, quando vem uma auditoria, começa a pedir, por exemplo, documentações que lá no início tinha e se diluiu. De repente até tem, mas falta essa conexão de achar. E aí você leva pênalti. E aí, o que que resulta geralmente o pênalti das auditorias? São criações de processos mais robustos. Olha, você fala, eu gosto até quando eu converso com as pessoas, porque o Uhum, meu conhecimento nessa área é pequeno. Mas o que uhum. que acontece? Eu lembro das situações interessantes, dos antigos manuais que você tinha que, Sim. tudo que era, você botava numa coisa, e dentro do banco, aquela legislação enorme, você tinha Uhum, uma parede inteira de, de arquivos, de normas e tal, que você tinha lá, tinha toda uhum, a história ali. Depois, um dia, alguém chegou e inventou o famoso microfilme, e o uhum, sujeito pegou todo, ou os sujeitos pegou toda aquela situação, uhum, jogava na máquina de microfilmagem, né? uhum. Eu fiquei imaginando, para mim era um dos piores trabalhos que existiam no banco, era a pessoa que ficava lá o dia inteiro microfilmando aquilo, que hoje provavelmente deve estar em algum canto ali, aquelas máquinas, né? Não serve nem para sucata mais, né? Não, E virou agora a museu. gente tem um sistema que é tão eficiente, e eu posso dizer para você, que a gente aperta um botão, e eu outro dia apertei um botão, queria saber alguma coisa de uma situação do meu tio, que faleceu Uhum, já há muitos anos, minha mãe, tá. meu tio também, o irmão dela faleceu há muitos anos, e foi muito interessante. Eu cliquei, coloquei o nome dele, né? Carmine, que era o nome, e apareceu que lá na década de 50, pouco depois, quando eu nasci, ele era motorista de táxi, apareceu que alguém colocou uma reportagem no jornal onde aparecia que ele tinha batido o carro dele no. Olha só. E jamais ia cansar isso se não Mas tivesse eu registrado. conseguiria, para conseguir fazer isso. Na verdade, eu precisaria ter uma pista, aquela coisa de chegar, entrar no Uhum, arquivo do jornal, né? Sei lá, nem uhum. existe mais, e ficar resgatando. Sim, é, E hoje, com menos de alguns segundos, não deu um segundo, sim. Tá aqui, eu ó. acabei de apertar o botão, né? Tá Acabei aqui. de botar o botão de Enter, apareceu o nome do meu tio e contando a história de que ele tinha batido, ele era motorista de táxi, né? E aí, inclusive, não se chamava motorista de táxi, Uhum. ele dirigia um carro de praça. Aí é verdade. Nessa época era outra. Foi um carro de praça que bateu num caminhão e E tal. agora joga aí, transmita ele para os tempos atuais.
traga ele para os centros atuais, como é que ele iria ver, inclusive agora com os aplicativos, né, Sim. de transporte, os Uber 99, Nossa, como que seria um choque de realidade, né? para mim, que estou com 70 anos, para mim já é um choque de realidade. Uhum. Apertar e buscar informações que. Chamar o teu motorista, né? Que antes, mesmo que você quisesse usar táxi, tinha que ir até o ponto, ou até ligar, né, para o que- telefone e torcer para alguém no ponto atender, né? que- Aí depois veio as cooperativas com as radiochamadas, então já melhorou e hoje está no celular. no celular. Hoje dá, você chama, a pessoa já diz para você, e melhor, né? Quando ele não pode, ele já tem os contatos dele, né? Uma companhia. Uhum, Eu estou falando de uma cidade pequena, chamada uhum, Célia, que tem um número muito pequeno de motoristas, de aplicativos e de táxi. uhum, Aliás, aplicativos tem pouquíssima gente, é mais táxi. uhum, E eu lembro que outro dia eu fui pedir um táxi, porque estava precisando ir para um lugar que era um pouco mais longe, uhum, e ele estava numa outra cidade. Ele disse, uhum. olha, eu estou numa outra cidade, mas aguenta aí que eu vou mandar um outro colega meu chegar aí. Bom, Perfeito. e aí ele já comunicou com um amigo dele, também, Uhum, e foi lá me buscar, veio aqui me buscar em casa para me levar no local desse. uhum. Você Demorou vê, ó, minutos, o que antes para mim seria uma loucura, né? Não, e isso, se você transmitir essa experiência, por exemplo, para as empresas, é, se você tem um processo de aprovação que é necessariamente em papel, precisa ser assinado, se o gestor não tá viajando, você não vai ter como aprovar numa situação mais ágil, né? Você tem que esperar ele voltar para ele assinar. Aí, lógico, hoje tem algumas formas de alcançar ele à distância, mas grosseiramente, você solicitou, ele aprovou lá no papel, de novo, trazendo o histórico, né? Que para mim, de tudo isso que a gente falou, a informação dessas solicitações, a informação dos processos é o ouro, é a informação, não Sim, é o processo em si. Então, se você fizer um levantamento de quantas demandas foram feitas, sim. você não consegue levantar. Então, você não tem história, você tem que ter dados para montar a tua história. E aí, em cima dessa história, você fazer análises e melhorias de processo e otimizações, né? E Então, o que, é fundamental. o que eu queria que agora a gente já, nós estamos aí quase uma hora já de bate-papo. Ah, dá para marcar até mais horas aí. Nossa, a gente vai ficar aqui. Tem Bom, muitos a exemplos. primeira questão, como tradição, né? Uhum, O que eu peço para os convidados dessa hora do café é dar dicas. Que dicas uhum. você pode dar para uma empresa que está precisando melhorar os seus processos, ou está querendo implantar um processo? Quais são as dicas que você daria para essas empresas? Eu, umas dicas que eu dou, assim, principalmente os gestores, junto com as suas equipes, se reunirem e fazer um levantamento dos processos que, na visão deles, podem melhorar. E aí, como um time, eles mapearem e chamar um profissional para ajudá-los a identificar. Por quê? Porque é bom chamar um profissional ou um parceiros, porque às vezes as pessoas nas empresas já estão viciadas e não enxergam a melhoria e as oportunidades. Então, às vezes, uma pessoa de fora começa a fazer perguntas-chave, do famoso porquê, né? Os Uhum. 5 porquês. Quando Cinco. ele já está até no segundo porquê, ele já descobriu um monte de oportunidades, né? Uhum. Então, eu acho que é fundamental trazer parceiros com metodologia e até que desconheçam a operação da empresa, mas principalmente engajar o time para levantar a mão e falar: poxa, vamos melhorar esse processo. Aqui existem oportunidades. Deixa eu E se o acender a luz time aqui. vender isso, é uma maravilha. Agora melhorou. Está Uhum. escurecendo rápido aqui, talvez chova, e a gente está É, precisando chover. tomara. Então, Tomara. essa é uma dica assim fundamental. Sim. E outra dica
é que às vezes assim, a questão de inovação necessariamente não envolve sistemas, né? E sim de desenhar bem os processos para que eles fiquem bem definidos e aí vão se construindo. As oportunidades vão dizer se um sistema é a solução ou o simples fato de você documentar o processo já é o suficiente, Sim. tá? Mas existem sistemas no mercado que são super simples, super ágeis e não precisa também trazer um sistema para formalizar a ineficiência do processo atual também, né? Porque tem disso. Ah, vamos inovar. Então, faz espelho do sistema do que é hoje, mas sem melhoria de processo, sem simplificação, sem otimização, aí não vale, né? É como se você pegasse um processo que não está dando os resultados que você quer colocar dentro do sistema, ele vai continuar não dando resultado. Exatamente. A E inovação outra, não vai existir, né? é, e outra também, às vezes, também é um pouco olhando um lado assim dos que compram muito bem a ideia, né? É não abraçar a empresa inteira, né? Começar a definir microprocessos para que aconteçam as pequenas entregas Sim. e não trabalhe o ano inteiro para entregar metade do que deveria. Porque se você vai entregando de pouquinho em pouquinho, isso vai contagiando e vai engajando o time a trazer novas ideias, trazer outras propostas. E aí você vê as melhorias acontecendo e vai pipocando a inovação, a Eu vou agilidade. comentar com você que isso funciona, e inclusive emocionalmente. Porque Exatamente. quando eu vejo um benefício, que eu vejo que está legal, que aquilo está trazendo um ganho, um benefício para mim, eu me motivo, eu fico mais Claro. tranquilo. E eu vou dizer uma coisa para você muito interessante. Também não vou dizer o nome da empresa, mas tem uma empresa que resolveu, aos poucos, exatamente como você falou, né? A gente chama da metodologia do Jacques Stripador, por partes. Aham, por parte. Ela resolveu, através de fazer o seguinte: semana de 5 dias não vai ser mais 5 dias, vai ser de 4 dias. Um dia da Uhum. semana vai, ah, vai para casa e vai trabalhar em casa. Um Aí, dia ó. que você escolhe. Uhum. O que aconteceu? No começo tinha aquele cara, não, que não, no meu setor não pode, aqui não pode, É, não sei o quê, parará. Aí, de repente, ele começou a ver que a produtividade aumentou, a uhum. satisfação da equipe também aumentou. As situações em que o funcionário saía ou trabalhava preocupado que tinha acontecido alguma coisa na casa dele, e tal, principalmente no caso das mulheres que tinham, Aham. tá? Ela chegou e falou, começou muito devagar e hoje a empresa inteira está com esses estragos. E tem Não. alguns setores que botam o contrário, 4 dias você fica em casa, um dia você vem para cá, só para não Sim, perder. Por não quê? perder. Uhum. Porque se percebeu que a motivação, a satisfação era muito maior. Então, Uhum. e tem algumas empresas que estão até reclamando que quando deu a época da Covid, botou todo mundo para casa, e quando falou, agora pode voltar, muita gente pediu demissão, falou, não, não quero mais. Sim, tem muitos casos, tem muitos E casos. está lá. Mas, veja, começou realmente pequeno, foi alguns setores que aceitaram, isso veio uma ordem da diretoria, lógico, tudo aprovado pela diretoria, e eles, em vez de botar todo mundo vai fazer e encontrar muita resistência, principalmente dos gestores, eles resolveram colocar os. Vocês querem? Pode estar, tá lá. Uhum. Começaram a Uhum. ver que vários setores estavam tendo uma qualidade de entrega, porque essa era a questão. Não é só, eu Uhum. estou feliz que eu estou em casa. Não, eu estou Não. entregando mais, eu estou trabalhando, Uhum. mas a minha produtividade aumentou. A Sim. produtividade da equipe aumentou. Não, e tem uma coisa simples também, que às vezes você compra o projeto como um todo, mas falta aquelas iniciativas, né? E às vezes a pequena entrega, o fato de você nomear os responsáveis por mapeamento ou por apoiar aquele determinado projeto pequeno, fazer ele apresentar o que ele mudou, o antes e o depois, cara, isso transforma.
completamente a forma de lidar e até o engajamento. Porque aquele que não participou do projeto, não porque não foi nomeado, porque ele ficou meio receoso de Sim, participar, sim. começa a ver os outros apresentando, ele quer fazer também. Ele quer identificar um processo duro do processo dele para melhorar. Então começa a contagiar. Aí entra numa roda que não para. Eu sempre digo para o pessoal o seguinte: se você contagiar as pessoas, você tem dos dois lados. Você pode contagiar para uma coisa ruim, todo mundo sabe contagiar, Sim, e pode contagiar do mesmo estilo para coisas boas, para sim, resultados positivos. motivar. Não indica que você não vai ter que fazer as alterações. Eu costumo dizer que Uhum, qualquer processo não é um trilho, é uma trilha que você uhum, sabe onde está. Mas se perfeito. tiver alguma mudança, como estão acontecendo as mudanças, Uhum. A pessoa você fazer parte do time, como um time apresentar e como ele ajudou, cara, isso muda completamente o perfil da empresa e começa a preparar novos líderes, inclusive. exatamente. Olha, isso não tem com essa situação emocional, Uhum, motivacional, não tem como você ter uma medida dizer exatamente isso. uhum, Existe uhum, todo um conceito que claro. está por trás. Mas o importante é que você consiga pegar dentro de uma organização, ela começa a crescer. Sim. Crescimento é natural. Ah, e até entre áreas, né, entre departamentos, que aquele departamento que está fazendo já há um tempo começa a entregar o que eles prometeram, quiseram desafiar, a outra área vai começar a falar: opa, eu quero isso aqui também. É isso aqui também. Os gerentes vão começar a perceber que os benefícios estão indo para outro lado e ele quer participar. Então, você promove uma série de avanços aí, né? O que a gente fala é o seguinte: tanto a tecnologia veio para ajudar, está aí para ajudar, ela não vai ajudar se você não souber utilizá-la. E aí eu costumo Exatamente. dizer o seguinte: sabe qual que é a melhor coisa da tecnologia? É que se Uhum. eu quiser, eu vou fazer o seguinte: eu clico aqui e desligo. Eu sou dono do processo. Eu clico Sim. e desligo. Então, eu tenho essa Uhum. capacidade. Ela não me dê, eu não sou escravo dela, ao contrário, ela é minha, não E, é serva, e, mas e ela tem um é. negócio que eu gosto muito nesse sentido que você comentou, eu gosto muito de explorar, é a questão do não receber, vamos dizer, atividades, processos ou resultados, não, como é que eu posso dizer assim, não receber coisa errada. Então, por exemplo, se eu preciso receber um arquivo ou preciso receber um determinada informação, mas a pessoa não tem, mesmo assim, passe para você, isso para mim é uma ruptura. Você criar mecanismos de bloqueio. Não adianta empurrar qualquer coisa para a etapa seguinte se está incompleto. Você tem que passar completo, porque é o certo da primeira vez. Se você quer que o resultado seja redondo, não passe quadrado, Sim. entendeu? Bom, Então, é bem interessante. dica final, meu amigo. Bom, a dica final é nunca pare de estudar as oportunidades, né? Seja ela em termos de processos, tecnologias, não pare, porque está mudando a toda hora, tem novas técnicas, tem novas ferramentas, e não se acomode. O fato de ter feito uma melhoria de processo não é a última melhoria, é só o primeiro passo de uma longa jornada, né? Bom, aqui conversei com Paulo Ramos. Eu acho que ficou muito legal e já vou fazer o convite. Daqui a um tempo eu vou chamar você de novo, porque Vamos, provavelmente vamos. vamos ter outras abordagens, Tem. esperando que você, que assistiu essa hora do café, tenha tomado o seu café. Como aqui está muito calor e vocês perceberam, eu estou tomando água todo tempo, então vou deixar para tomar o café bem mais tarde, porque aqui está muito calor. Muito obrigado, Paulo. Até a Obrigado. próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Obrigado pela oportunidade.